Você olha o título do vídeo e vai pensar assim: nossa, a Van hoje vai falar sobre aquela frase do Neymar, que há anos atrás ele disse, né? Tô com saudade daquilo que a gente não viveu. Tem nada a ver, não vou falar sobre isso. O assunto não é futebol. E, ao contrário, o assunto de hoje engloba duas partes muito importantes quando a gente está pensando sobre saúde mental. Principalmente duas pontas, né, que afetam a grande maioria das pessoas atualmente, que é a ansiedade e a procrastinação. Temas bastante difundidos, temas bastante colocados aí nas mídias, nos artigos, nos livros, para a gente refletir. Há bastante tempo isso é trazido para nós agora, né? Como até um certo dilema da nossa vida moderna, vamos dizer assim. Mas o que a gente precisa ter atenção quando a gente fala sobre a nostalgia daquilo que a gente não viveu, é você refletir sobre o que exatamente está deixando você não viver aquilo que você sonha viver, ou seja, por que que você passa mais tempo imaginando do que vivendo a realidade? E de outro modo, por que é que você vai deixando de lado questões importantes da sua vida que você precisa olhar, que você precisa analisar, que você precisa interiorizar para você entender que é possível, para você entender que tem um caminho. E para você entender que nessas duas pontas, tanto na ansiedade quanto na procrastinação, você está sendo extremamente dominada pela sua mente, pelo trabalho que a mente tem diariamente de manter você numa prisão, de manter você numa caixinha, de manter você num lugar onde você não sabe para onde vai, ou muitas vezes de manter você dentro do piloto automático. Ela vai, independente de quem seja aí, da forma como você está estruturando esse desenvolvimento da sua mente, ela vai te colocar nos devidos lugares onde você acha que pode ficar e onde você permite que ela te coloque também. Então, entenda que o nosso assunto de hoje é sobre isso. A gente vai refletir sobre esse movimento que a nossa mente faz e faz o tempo todo. E por que que a gente não se dá conta disso? Principalmente porque está envolvido nesses dois ambientes, ou da ansiedade ou da procrastinação. A procrastinação não tem a ver com preguiça, antes de qualquer coisa, né? E até me surgiu um outro tema quando eu estava trazendo esse nosso título para cá, que a gente vai falar também, que é importante falar. E você precisa começar a refletir sobre exatamente, né? Por que que você está se tornando ou se deixando ser o espectador da sua própria vida? O que está acontecendo nos bastidores que faz você ficar nesse lugar, né? De espectador, eu estou vendo a minha vida passar pela janela. Eu estou vendo a minha vida passar, o tempo passar, as coisas passarem, a idade passar, a minha maturidade chegar e as coisas não estão mudando. Eu não estou conseguindo mudar, eu não estou conseguindo fazer. E quando você se prende nessa roda de pensamentos, onde isso é a temática principal, essa é a temática principal, você fica nesse looping ansioso. E nesse looping ansioso, você só consegue viver o futuro. E é um futuro cheio de lacunas, cheio de espaços, cheio de ausências. Ausência de quem, Van? Ausência tua, porque você se coloca nesse evento antecipado dessa ansiedade de ficar se questionando sobre o que você está deixando de fazer ou sobre o que você não está conseguindo fazer. E sim, é importante falar. Se a ansiedade ela toma muita parte do seu tempo e você não está sabendo lidar com ela de uma maneira absurda,
a consulta e a intervenção psiquiátrica se fazem necessárias para tirar você da crise. Isso é fato. A gente não pode deixar de mencionar isso aqui. Se a ansiedade chegou num nível patológico, um transtorno, você vai precisar de ajuda psiquiátrica, sim. Você vai precisar de intervenção médica, sim. Então, preste atenção sobre o nível de ansiedade que você está criando. Agora, se você ainda está criando essa ansiedade, essa expectativa aí, porque, né, ou você entrou num novo cenário, ou você entrou num novo trabalho, ou você está desenvolvendo um novo projeto, aí dá para a gente olhar para isso de uma perspectiva ainda minimamente controlável. Mas você, como protagonista dessa situação, você precisa escolher efetivamente olhar para essa ansiedade como algo que te projeta além e como algo que não te faz bem. E principalmente, e talvez o insight mais importante de todos, é a ansiedade que te tira do momento presente. Ai, Ivan, mas se eu não estou lá ansioso, pensando nas questões que eu tenho que desenvolver, que eu tenho que fazer, que eu tenho que, sei lá, né, projetar para frente, eu fico rolando feed nas redes sociais, eu fico lendo coisas aleatórias, mas eu não faço o que tem que ser feito. Ou pior, eu deixo para a última hora, para o meu último dia de prazo, para fazer aquilo que realmente eu preciso, que é a famigerada procrastinação, né? Só que saiba você que, na grande maioria das vezes, a pessoa também cria um gatilho de dopamina altíssimo quando ela se coloca nessa posição de deixar para o último dia, para o último prazo. Porque ela tem certeza absoluta que ela vai conseguir fazer naquele dia, naquela hora, naquele prazo. E isso dá um disparo, dá um gatilho de dopamina absurdo na pessoa. E você já se viciou nisso. Então você também precisa ter atenção em qual nível de procrastinação você se encontra hoje. Então a reflexão está profunda, né? Viu que não tem nada de piadinha nem de futebolístico aqui no nosso processo de reflexão. E você pode ser extremamente inteligente, extremamente capacitado, extremamente desenvolvido na sua área profissional, mas você não está conseguindo sair desse lugar. Você não está conseguindo se projetar para o lugar que você realmente gostaria de estar. E o seu maior risco não é errar o caminho que você quer, mas é passar a sua vida inteira analisando o que poderia ter sido, o que poderia ter acontecido, sem nunca sair do lugar. E é para você refletir sobre isso. Por que é que você se coloca nesse lugar? A pergunta. Para que você se coloca nesse lugar? Para que a procrastinação está servindo na sua vida? Ela está te protegendo do quê, afinal? Ela está te protegendo de uma promoção? Ela está te protegendo de um projeto de sucesso? Ela está te protegendo de você mudar de cidade para você explorar outros lugares? Ela está te protegendo de você mostrar a tua essência numa habilidade que você ainda não experimentou? Para que você está usando a procrastinação como recurso de proteção? Já parou para pensar sobre isso? Para que a procrastinação está servindo na sua vida se o horizonte que você vem sonhando é muito diferente? Se as ideias que você tem são muito diferentes disso?
se o lugar que você ancora no seu ambiente profissional é muito diferente disso. Porque, como diria o meu querido Bruno Gimenez, né, um dos meus grandes mentores aí da parte terapêutica também, uma mãe não procrastina cuidar de um bebê que nasceu. Raros os casos onde a mãe passa pela depressão pós-parto, e aí acontecem coisas nessa dinâmica, mas a grande maioria das mães que se desenvolve ali na maternidade, ela não vai procrastinar cuidar do bebê, porque ela sabe que o bebê pode morrer. E por que é que você escolhe procrastinar a sua vida profissional, os seus sonhos, os seus projetos, as suas ideias, a mensagem que você quer colocar no mundo, o arriscar de uma nova profissão, de um novo lugar, de um novo trabalho? Às vezes, o que está por trás desse movimento procrastinatório é aquela figura infantil. Aquela figurinha infantil que a gente sabe que a gente tem e que a gente, enquanto adulto, precisa olhar para ela, porque essa figura infantil pode ainda esperar que ou a figura paterna ou a figura materna vão vir salvá-la desse perigo de ver a vida passar. E na questão, saindo da procrastinação e indo para a ansiedade nada mais é do que você ficar mirando no futuro, esperando também que algo mágico aconteça e mude toda a perspectiva do que você precisa fazer. Também no intuito e no instinto de proteção. A minha ansiedade me protege de que eu tome decisões. A minha ansiedade me protege de barreiras mentais que eu crio e acredito veementemente nelas, porque a minha mente vai fazendo um caminho nos neurônios, um caminho cerebral para me fazer acreditar. Os dois casos, tanto da criancinha lá esperando alguém ser salvo, quanto esse aqui, da mente que fica criando caminhos para suposições imaginárias e, na grande maioria das vezes, suposições negativas, precisam ser encarados na terapia. Porque lá no ambiente terapêutico, a gente vai olhar frente a frente essas questões. A gente vai puxar o pano de fundo que está te atrapalhando, que está te incomodando, que faz com que você se paralise e fique vivendo esse mundo nostálgico de uma série de sonhos, de uma série de projetos, de uma série de ideações que eu faço, mas que eu não consigo desenvolver. Aí você vai dizer assim, né? Van, mas você, como terapeuta, deve ser assim, né? Faca na caveira, brava. Não. Na terapia, a gente tem o que a gente chama do setting terapêutico, e ali exige um lugar de acolhimento. Ali é um lugar seguro para você falar das suas questões. É um lugar de escuta, onde a escuta apurada, a minha escuta, no caso, né, como terapeuta, vai ser tão ampliada no intuito de te ajudar, no intuito de te fazer enxergar e fazer ver quais são as suas reais possibilidades. E acredite, é um ambiente seguro, é um ambiente propenso ao crescimento e é um ambiente onde a gente vai desenvolver esse caminho juntos e você vai conseguir refletir e você vai conseguir pensar e principalmente você vai conseguir sair do lugar e voltar a viver o momento presente. Voltar a viver a sua própria realidade, voltar a caminhar com as suas próprias pernas. É um ambiente sem julgamentos, é um ambiente maduro e é um ambiente onde você vai se sentir à vontade para trazer os seus mais profundos questionamentos.
E por que que eu confio no ambiente terapêutico? Porque depois de muito lutar, depois de muito passar dando murro em ponta de faca, sem admitir a minha real necessidade, quando eu desenvolvi o caminho de autoconhecimento, a terapia foi um dos meus maiores alicerces. Assistir aulas foi importante? Foi. Fazer mentoria é importante? É, e eu faço até hoje. Tanto faço como, né, sou mentora também. Ler é importante, muito importante. A informação é importante, sim, principalmente de veículos sérios. Mas passar pelo processo terapêutico é fundamental para você entender a sua dinâmica emocional, entender os processos que hoje não estão deixando você viver a sua realidade. Eu espero do fundo do coração que essa reflexão de hoje tenha te tocado em algum nível. Se você conhece alguém que também precisa refletir sobre esses assuntos, compartilhe o nosso vídeo. Se inscreva no nosso canal, ative o sininho, porque cada vez mais a nossa comunidade se fortalece, seja com a sua presença aqui, seja com esse compartilhamento dos vídeos, seja com a sua vontade de despertar o seu próprio caminho de autoconhecimento e contando com a nossa ajuda também. Meu grandíssimo beijo e até o nosso próximo vídeo.